Agora eu vou contar uma história. Eu já encontrei essa história em vários lugares, né? Mas esse também ele está disponível nesse livro, As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, organizado por Alexandre Rangel. Esse é o volume 1, são vários volumes. Então vamos à história, que eu achei que ele se encaixa ao contexto do tema de hoje. Então, certo dia, um discípulo procurou seu mestre e queria saber se ele estava pronto para assumir um posto de responsabilidade. Então, o mestre, junto com o discípulo, no alto de uma montanha, perguntou para o discípulo: que importância você vê nesse rio? E o discípulo, olhando para o rio, olhando para a floresta, olhando para o vale, para o vilarejo, para os animais, respondeu assim: esse rio nos dá a água para nós bebermos, a água do nosso sustento. E esse rio também fornece a água que sustenta a plantação, os animais. E esse rio serve também de transporte. E os nossos antepassados construíram a nossa aldeia por causa desse rio. E aí o mestre disse assim: continue observando esse rio. E assim passaram vários meses. E o mestre voltou a fazer a mesma pergunta para o discípulo: que importância você vê nesse rio? Mestre, esse rio tem uma nascente pequena, mas ao longo do curso ela vai crescendo e as águas vão ficando mais fortes. E o objetivo desse rio é chegar até o oceano, mas antes de chegar lá, ele precisa passar por muitas mudanças, recebe muitos afluentes, que tem que contornar os obstáculos que vai encontrando pelo caminho. O rio nos ensina que nós também devemos aprender a fluir. E assim como o contorno do rio é definido pelas margens, nós também recebemos influência das pessoas com quem nós convivemos. O rio, ele tem suas cachoeiras, tem turbulências, mas continua seguindo em frente. Cada vez que o rio recebe novos afluentes, ele fica mais forte, assim como nós também nos tornamos mais fortes com as nossas amizades, com a união, com, com a solidariedade que nós temos uns com os outros, com a fraternidade. Então o rio, ajudando as plantas, ajudando os animais, ele ajuda a si próprio. E ocorre o mesmo conosco, quando nós ajudamos outras pessoas, ajudamos a nós mesmos. Então o mestre disse assim para o discípulo: continue observando esse rio. E passaram-se mais alguns meses, e o mestre fez de novo a mesma pergunta para o discípulo: que importância você vê nesse rio? Mestre, eu vejo que o rio segue um ciclo, onde a água vira nuvem e depois chuva e penetra na terra várias vezes. E esse ciclo acontece várias vezes. Então tem período também de enchentes, tem período de seca, e esses ciclos fazem parte de um processo ainda maior, onde, entendendo esses ciclos, as mudanças deixam de ser inesperadas. Então, se nós entendermos esses ciclos, vamos perceber que as mudanças que ocorrem fazem parte desse ciclo. E o mestre, novamente, disse para o discípulo: continue observando o rio. E passados mais alguns meses, novamente, aquele mestre fez a mesma pergunta para o discípulo. E aí o discípulo disse assim: cada vez que eu observo esse rio, eu aprendo algo novo. Eu percebi que não aprendo quando as pessoas me dizem algo. Eu aprendo quando as coisas que as pessoas dizem fazem sentido para mim. Quando nós sabemos observar e perceber as coisas. E assim o mestre disse: então agora vá e siga o seu caminho.
Então nós vimos nessa parábola que o rio tem muito para nos ensinar. Não só o rio, mas a natureza como um todo, da qual nós também fazemos parte. Nós somos um dos reinos, que a natureza tem o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então nós fazemos parte da natureza também. Não podemos nos esquecer disso. Então cada vez que nós vemos algo, temos alguma coisa nova para aprender. Que nós precisamos também uns dos outros para trilhar o caminho da vida. E quando nós ajudamos os outros, nós somos os maiores beneficiados. Então, assim como esse discípulo aprendeu algo novo a cada observação do rio, nós também podemos aprender algo novo nas várias experiências da vida. Então, uma sugestão adicional que eu dou é que os conteúdos dos vídeos que eu posto possam ser assistidos várias vezes, onde cada vez nós colhemos um ensinamento novo, no mesmo vídeo. Então, nós colhemos um ensinamento novo cada vez que algo faz sentido para nós. Então, cair em si é uma queda, mas que nos move para cima. Quando nós caímos em nós mesmos, nós nos despertamos e nós crescemos com essa situação. Por isso o título do vídeo, Cair em Si, é uma queda que nos move para cima. E assim nós vamos crescendo, e quanto mais nós crescemos, adquirimos sabedoria e os sofrimentos emocionais vão deixando de existir, porque vamos encontrando o significado em cada situação da nossa vida.